as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, e ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Diz aqui a partir do versículo 22 agora: então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos e as suas filhas, e os seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbastes? O Senhor te turbará a ti a este dia. E todo o Israel o apedrejou com pedras, e o queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar o Vale de Acor até o dia de hoje. Amém. Amados irmãos, a gente tem entrado aqui num texto, aonde que para nós poder entender o que aconteceu aqui dentro desse texto, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, no passado, e vou falar a respeito um pouquinho de Josué, porque Josué, ele teve um papel muito importante para o povo de Israel. E qual foi o papel de Josué? Josué, irmãos, ele foi o sucessor de um grande líder, podemos até afirmar, um dos maiores líderes de Israel, que foi Moisés. Moisés conduziu o povo durante um percurso de 40 anos pelo deserto, mas Deus não permitiu que ele atravessasse o Rio Jordão, mas ele falou para que Moisés preparasse alguém que viesse a ser o seu sucessor. Então Moisés, ele começa a procurar dentre Israel, e ele encontra então a Josué. Josué tinha algo que chamava a atenção dele, então, ele orando a Deus, Deus confirmou que Josué tinha as possibilidades, tinha as características que ele precisava para preparar Josué para que viesse a ser o sucessor após Moisés deixar ali então a nação de Israel. E aí vai acontecer o seguinte: Josué, ele vai se tornar um discípulo, e ele vai aprender a dominar, a tomar decisões, ele vai aprender a lidar com o povo, com as circunstâncias, com as situações que aconteciam no povo, no meio do povo, e ele vai se tornar um grande líder. Então Josué, ele vai atravessar o mar, o Jordão, ele vai atravessar o rio Jordão junto com o povo de Israel acompanhando ele. E aí vai acontecer então que eles vão começar a batalhar, a lutar pela promessa que Deus tinha feito para Israel, que eles iriam herdar uma terra que manava leite e mel. Porque essa promessa, ela foi a promessa que Deus fez lá no passado para Abraão, para Isaac, para os teus filhos, e assim foi sucessivamente. Então observa bem, Josué então ele tinha a missão
de batalhar e de conquistar aquele território. Sabe o que eu já quero dizer para você, para nós aqui nesta noite? Deus, Ele faz promessa para nós. Deus, Ele estende a mão e Ele faz promessas para o teu povo. Mas existe um detalhe. Deus, Ele vai dizer para nós o seguinte: para nós batalhar, para nós conquistar, Ele dá aquilo que precisamos, Ele dá as ferramentas que precisamos, mas nós precisamos batalhar. Sabe por quê? Para que quando a gente vier a conquistar as bênçãos de Deus na nossa vida, glória a Deus, aleluia, Jesus. A Josué sendo derrotado pelos inimigos, não. Só que vai acontecer em determinada ocasião, não por causa de Josué, mas por causa de alguém que se deixou corromper. Josué, não vai acontecer isso que nós acabamos de ler aqui no texto. Olha só, Josué estava lá, debaixo da promessa, batalhando, enfrentava, mesmo com um número bem menor, muitas das vezes, enfrentava grandes exércitos e Deus dava a vitória. Deus estava ali no meio, dando vitória. Mas vai chegar um momento que um certo moço chamado Acã, e esse moço, irmãos, ele estava dominado pelo poder de riquezas, pelo poder de tomar a posição de Josué. Ou seja, tinha várias coisas dentro do coração desse homem chamado Acã, que fez, com que ele viesse a se corromper, fez com que esse homem, viesse a se corromper e tomar posse de algo que não era para eles, porque a palavra anátema foi o que? Aquele homem, ele foi lá e furtou algo que não era dele, que não era para eles, diante das batalhas. Aí ficava ali as riquezas, e Deus sempre falava: vocês não vão pegar isso aí, vocês não vão se corromper com isso aí. Mas aquele homem, ele desobedeceu a ordem de Deus, ele desobedeceu a instrução do Senhor, e ele tomou posse daquilo que não era para tomar posse. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Que quando a gente toma posse daquilo que não é para nós, quando você toma posse daquilo que não é para fazer parte da sua vida, mas mesmo assim você, contra a vontade de Deus, faz isso, o resultado vai ser inevitável, o prejuízo vai ser inevitável. Olha o que vai acontecer por causa da atitude desse homem. Vai ter uma batalha para ser vencida, vai ter uma batalha que está preparada para acontecer logo após os outros dias. E aí, Deus lá vendo só aquilo acontecendo, viu que aquele homem foi lá, furtou aquelas coisas, levou para a sua casa, colocou lá debaixo, dentro da sua tenda, e escondeu ali dentro da sua tenda, e continuou agindo como se estava tudo bem. Então, irmãos, o que eu quero dizer? Muitas das vezes as pessoas levam coisas para dentro da sua casa que não era para levar, leva problemas, leva situações que não era para estar dentro do nosso lar, dentro do teu lar, dentro do nosso lar, e isso vai fazer o quê? Isso vai causar prejuízo, mas muitas das vezes não vai causar prejuízo para aquela pessoa só, para aquela família só, não vai trazer prejuízo só para você, não, vai trazer prejuízo para você, para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filho, para a tua filha, para aqueles que muitas vezes estão ao teu redor, para aqueles que você muitas das vezes ama. E é isso, irmão, quando a gente toma posse, quando a gente pega aquilo que não é para pegar, toma posse, leva para dentro do nosso lar aquilo que não é para levar, aí muitas das vezes vai acontecer o quê? Prejuízos inevitáveis, vai acontecer mortes. Aqui houve mortes. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós tomamos posse e com aquilo que levamos para dentro do nosso lar.
Aí observa bem, Josué está lá preparado para a batalha, e ele, Deus vai passar as instruções. Deus já estava sabendo de tudo, mas Deus queria ver até que ponto que ia aquela situação. Aí Josué ele vai consultar o Senhor. Deus vai falar assim: não, olha, é um número pequeno, se você ver aqui, a partir do versículo 7 diz aqui, capítulo 7, versículo 3: e voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3 homens a ferir a cidade de Ai, porque a gente não precisa fadigar todo o povo, porque são poucos inimigos. Era poucos os inimigos diante de tantos que eles já tinham vencido. Mas olha o que vai acontecer, hein? Olha a reviravolta que vai acontecer quando a gente não está de acordo. E ele vai pegar alguns 2-3 mil homens e vai entrar para aquela batalha, porque eram poucos. Então já podia pensar: não, nós vamos lá, porque até hoje Deus não deixou a gente perder nenhuma batalha. Até então o ministério de Josué como guerreiro, ele não tinha perdido nenhuma batalha. Louvado seja Deus. Mas essa batalha aí, aonde que era para ser uma simples batalha de vitória, aonde talvez ele já ia assim levantando a bandeira da vitória. Nós podemos ficar tranquilos, porque a vitória da tua casa, aquilo que não era para levar. E aí veio essa situação. Josué, um guerreiro extraordinário, porque ele era um homem estratégico, era um homem que estava debaixo da posição de Deus, mas por causa de alguém lá, veio a perder a batalha. E aí, presença de Deus, graças a Deus, eu estava orando por ele, eu estava orando por ela, graças a Deus que o Senhor ouviu a oração. É muito bom quando a gente vê alguém chegar: ó irmão, nós estávamos orando lá na igreja, e eu pedi a oração da igreja, os irmãos orou e meu parente recebeu uma vitória. Estava orando para alguém que estava desempregado, eu pedi a oração lá para os irmãos, e aí Deus abriu a porta. Isso é maravilhoso, a gente fica alegre com isso. Mas agora imagina bem, Acã estava lá, provavelmente ele deve ter visto aquela derrota, aquele massacre ali, naquele dia, mas ele não teve coragem de tomar a decisão certa, de agir corretamente. E Josué então ele vai ficar frustrado. Josué ele vai ficar sem saber o que fazer. E ele vai então consultar a Deus. Aí ele consulta o Senhor. E aí Deus vai falar com ele: olha, prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabite, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Está aqui no 7, versículo 1. Aí, então, Deus vai dar as ordens para que Josué, aquilo que Josué tinha que fazer. Olha aqui, no versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra, sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde.